E... Vamos lá, meus queridos. Boa tarde. Hoje o que nós vamos ver serão ortografia, legibilidade, rasura e a apresentação visual do texto. Então, coisinhas básicas, tá, gente? Coisinhas assim bem básicas, mas é importante que a gente verifique aí todos esses pontos também, tá? Deixa eu abrir aqui. Gente, o que vocês têm noção, o que vocês têm ideia do que é ortografia? O que é ortografia? Escrita. Exato. A escrita. Mas como que é essa escrita? É o jeito que a gente escreve a palavra? Como que é? O jeito que eu acho que é o jeito que a gente escreve a palavra para ficar bonito. Exato. Não vamos falar que é para ficar bonito, né? Mas a ortografia, gente, ela é a maneira correta da gente escrever as palavras dentro da língua portuguesa, entendeu? Então, é aquela parte da gramática que ela se encarrega de ver a forma correta da escrita das palavras, tá? Então, assim, tem algumas orientações ortográficas que levam em conta a origem das palavras, o som dela, né? E isso vai fazer com que a ortografia, a palavra que a gente escreve, ela vai entrar numa categoria, né? Ou às vezes é da fonética, ou às vezes é da própria etimologia, que é da onde que ela foi formada, né? Tudo isso. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que a gente fica na dúvida, como, por exemplo, os porquês. Quantos porquês que a gente tem? Quem sabe? 4. 4 porquês? E vocês sabem quanto vocês utilizam esses tipos de porquê? Eu acho que eu só sei de 2, por causa que eu acho que quando o porquê ele é separado, eu acho que é de resposta, né? Isso, a gente tem 4 usos de porquê. A gente tem aquele porquê junto, sem acento. Temos o porquê separado, sem acento. Temos o porquê junto com acento. E temos o porquê separado com acento. Gente, olha como essa língua portuguesa é difícil. Então, olha só, todos eles a gente sabe que eles se encarregam de fazer perguntas ou de explicar, né, as coisas. Mas cada um deles a gente usa de maneira diferente. Por exemplo, o porquê separado e sem acento e o porquê ele é utilizado em perguntas, mas no início das perguntas. Então, eu vou falar assim para vocês. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que você acordou tarde? Onde que está o porquê na frase? No começo. No começo. Isso, peraí, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Eu acho que eu consigo projetar aqui, aí a gente vai escrevendo e nós vamos falando. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Ah. Apareceu para vocês aqui? Sim. Deixa eu ver se eu consigo escrever nesse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui o texto. Vamos ver se eu consigo. Abrir ele grande aqui. Não, eu abro o Word mesmo, fica mais fácil. Vamos ver, ó. Porque você acordou tarde hoje. Estão vendo que esse porquê que eu utilizei aqui, ele... Ai, esse negócio não abre. Não, tá bom. Vamos fazer assim, ele vai abrir. Esse porquê aqui, ele é um porquê de pergunta, certo? Ó, vou colocar aqui, um porquê de pergunta no início da Então, eu frase. acho que eu falei o contrário, né, Pro? O que você falou? Eu tinha falado que esse porquê era para pergunta. Não, era para resposta. Ah, verdade. Mas verdade. Esse porquê você acordou tarde hoje, ele vai ser um porquê de pergunta e que vai estar no início da frase, tá? Então, por que você acordou tarde hoje? Agora, eu vou escrever assim, ó.
você acordou tarde hoje por quê? Opa. Ó. Onde que ele está agora? No final, mas No tá final. parecendo um pouco errado. Ó, você acordou tarde hoje por quê? Eu posso utilizar esse porquê dessa forma? Posso, né? Ou eu posso fazer assim também, ó. Quer ver? Vendo? Fica também dessa forma. Mas o mais correto que a gente vê é quando ele tá aqui, ó, no final e dessa forma aqui, tá? Então, quando eu utilizo ele para pergunta, ele vai separado, porque é a causa. Eu estou perguntando uma causa, né? Então, por que você acordou tarde hoje? Lá no início, eu vou utilizar dessa forma aqui. Se for no final, a gente coloca ele separado e com o acento. E aí eu vou responder assim: porque eu dormi mais tarde ontem. Essa é a minha resposta. Olha lá, no início da frase, eu coloquei o porquê junto, porque eu estou explicando. Esse porquê é um porquê explicativo, né? Então, eu vou responder ele junto, é a minha resposta. Ou eu poderia dizer assim: é que ontem eu acabei dormindo mais. Não, peraí. É que ontem. Não, ontem. Ontem eu acabei dormindo mais tarde porque assisti um filme. Ó, o meu porquê está aqui no meio da frase também. Ele continua sendo uma resposta, não é? Então, olha, mesmo ele estando aqui no meio da frase, ou ele estando ou no início da frase, ou ele estando aqui no meio da frase, ele é utilizado para fazer as respostas, certo? E aí, eu posso perguntar assim, deixa eu ver agora o porquê junto com respostas, uma outra perguntinha. Gostaria de saber o porquê você dormiu tarde ontem. Ó, esse o porquê, ele também é uma pergunta, mas ele vai como substituir um substantivo. Esse é o porquê das coisas, a causa das coisas. Então, assim, agora eu estou perguntando realmente a causa. Então, essa minha pergunta aí, ela dá a entender que esse o porquê existe uma causa específica para o qual a pessoa dormiu tarde ontem. Diferente lá de cima, ó, quando a gente pergunta por que você acordou tarde ontem, poderia ser várias coisas, né? Várias coisas assim que não fosse uma causa específica. Mas quando a gente pergunta o porquê, ele sempre vai vir acompanhado do artigo o, tá? Então é como se ele fosse um substantivo, ou seja, tem alguma causa para que aquilo tenha acontecido. E é específica, entendeu? Então, qualquer coisa, quando a gente ouve falar assim, precisamos descobrir o porquê o ônibus não passou no nosso bairro hoje. Então, a gente precisa descobrir a causa, o motivo específico do ônibus não ter passado dentro do nosso bairro hoje. Então, esse porquê, ele vai sempre ter definido uma causa específica, tá? Algo específico. Então, esse algo aí é como se fosse um substantivo dentro da frase, tá? Então, olha só, gente, 4 usos dos porquês aqui que a gente, né, que a gente pode falar desses 4 usos de porquê. Então, se você escreve errado um desses porquês aqui, o que acontece? Vai estar como problema... Quebra a gramática.
Isso, como quebra da gramática e também como quebra o uso da ortografia, porque está dentro da concepção correta da gramática, né? Vamos ver um outro exemplo bem corriqueiro, gente. O uso do mais e colocar versus mas. Isso aqui a gente também vê bastante exemplo errado na redação. Quem sabe me explicar qual que é a diferença? O mais com i é de soma. Isso. E o mas com sem i, né? É o de adição. Não é de adição, é tipo assim, mas é tipo, eu fui dormir tarde, mas porque eu assisti um filme. É explicativo, né? É isso. Isso mesmo. Então, esse mas, ele vai ter uma função explicativa, como você colocou de exemplo. Ele vai ter uma função de diferença, né? Por exemplo, assim, é, ela foi, ela tirou nota baixa na prova, mas foi muito bem no trabalho. Tirou nota muito boa no trabalho. Ela tirou nota baixa na prova, mas tirou nota muito boa no trabalho. Então, assim, é um comparativo, é uma diversidade. O que é a diversidade? É algo diferente que aconteceu. Então, ela tirou uma nota ruim na prova, mas, diferente disso, né, aquela ideia de diferença, de argumento, mas, né, ela foi bem no trabalho. Então, tem essa ideia também de adversidade. E acontece, gente, que às vezes o aluno ele escreve, ele confunde esse mas aí, tá? Desses exemplos, com o mais, porque esse mais aqui é soma, né? Então, vamos ver um exemplo desse mais aí. Ela gostaria de comer mais chocolate. Mais é quantidade, não é? Uhum. Mais é o contrário de menos, tá? Então, isso é um uso também da ortografia. Outra coisa, gente, a palavra menos, menos, é sempre menos. Não existe a palavra menos, tá? A palavra menos é uma quantidade, é menos, é uma quantidade menor. Então, se eu vou usar ela, ela não existe no feminino, porque é uma quantidade. Então, assim, são menos coisas que foram utilizadas, por exemplo. Eu estou falando de coisas, não é menos coisa, é menos coisas, porque eu estou falando de quantidade, de menor, de menos, entendeu? Então, a palavra menos não existe feminino dela, é sempre menos, tá? A gente vê também esse tipo de errinho aí e é complicado, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui, deixa eu ver. Acima ou acima. Vou voltar aqui. O que vocês acham? Como que a gente usa o acima junto e o acima separado? Alguém sabe? Professor, eu nunca vi esse acima separado. O acima já vi. separado, vocês já viram alguma vez? Eu já. O termo acima, ele é como se fosse um advérbio de lugar, lembra? Então, por exemplo, assim, se a gente falar assim, hoje eu estacionei o carro mais acima. Esta cidade está acima do nível do mar. Nosso apartamento está acima do apartamento do vizinho. Né? Eu estou falando que é um lugar dele, que ele está na parte de cima. Não é assim? Mas tá, é a questão do lugar, né? Mas o termo acima, separado, ele significa para cima, tá? Por exemplo, é o Antônio de baixo,
ou para baixo, tá? E não leva crase. Então, por exemplo, assim, vamos ver uma frase aqui. É o antônimo de baixo ou para baixo. Nós andamos, deixa eu ver. Nós andamos acima daquele quarteirão. Aquela rua estava acima daquele quarteirão. Então, assim, quando a gente vê para baixo, ou seja, eu estou pegando essa tesoura aqui, colocando para baixo, né? Eu estou colocando ela para baixo, então isso é o antônimo, é a diferença, é o antônimo que a gente fala que é como é que é o contrário, né? Então, esse acima separado é a questão de cima ou baixo, entendeu? Por exemplo, baixo e cima. Agora, se a gente for colocar assim, para acima ou abaixo, ó, acima e abaixo. Pode ver que tem A e A, né? Então, o acima é sempre quando a gente vai substituir o abaixo. E quando a gente vai colocar o acima... Também tem abaixo junto? Tem abaixo junto. Abaixo junto é a mesma, é o contrário do acima junto, tá? Mas o acima separado é o contrário de baixo ou para cima, entendeu? Por exemplo, coloca um pouco mais acima aquela estátua, entendeu? É a mesma coisa que eu dissesse para você assim, aí você pensa, eu vou usar acima junto ou separado? É só você mentalizar o contrário. Eu ia dizer assim, coloque um pouco mais para baixo aquela estatueta. Então, se eu puder usar o para baixo, eu vou usar o acima separado, tá? Agora, se eu for usar a palavra abaixo, tá? Que é uma questão de posição, que vem embaixo, que vem em cima, primeiro, segundo, terceiro, sabe aquela hierarquia? Aí eu uso ele junto, tá? Então, isso aí é um pouquinho difícil também, tá, gente? Mas, enfim, a maioria dos acimas, a gente utiliza eles juntos, tá? A questão de colocação aí é muito difícil vocês utilizarem na redação, a não ser que vocês forem fazer uma narrativa, explicando assim, colocação de objeto, essas coisas mais assim, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O A ou o A. Espera aí, agora eu vou ter que escrever. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de novo. Oxi. Espera aí. Ah, meu Deus. Espera aí. Aqui, o uso do A. Tá aparecendo para vocês, gente? Sim. Não. Sim. Tá aparecendo ou não? Até Não. que eu estou Tá escrevendo. aparecendo. Tá, não tá? Sim. Ó. Qual que é, aliás, espera. Qual que é a diferença desses, gente? Isso, ó, a Rebeca colocou ali. Qual que é a diferença desse A com H para esse A sem H? Alguém sabe? Esse A com H, gente, ele vem do verbo haver, ou seja, é algo que tem, é algo que ocorreu. Esse A também significa que existe, né? Alguma coisa. Ou também a questão do tempo. Eu posso falar assim, há 10 anos que não viajo. Esse eu vou usar ó, o H, ó, há 10 anos que não viajo. Então, ele vem do verbo de haver de tempo, haver anos, né? Ó, vem do verbo haver, tá?
Então, esse verbo haver pode ser que é um verbo, é aquele verbo do ser e do estar, tá? Significa que pode haver coisas aqui, por exemplo, materiais, né? Que está aqui, por exemplo, do meu lado, aqui o computador, o mouse, né? Aqui dentro dessa sala eu tenho o computador, o mouse, há um computador, há um celular, né? Então, é de coisas que estão ali. Então, ou se não, é uma questão de tempo. Esse a do verbo haver também tem relação a tempo, tá? E o que é o a, gente? O a ali maior, sem o h. É um artigo, né? A menina é bonita. Ó, nada mais é do que um artigo feminino, né? Esse a aqui é um artigo feminino, ou se não pode ser uma preposição também. Fui para a casa dela. Ó, é uma preposição no caso aqui também, né? Então, é totalmente diferente quando a gente usa com o H, que vem do verbo haver, e quando a gente usa esse artigo também. Isso é uma questão de ortografia, tá? E aí tem várias outras coisas, por exemplo, a palavra pássaro, sabe? Quando vem com dois S's, né? Ó, pássaro, né? A gente vê muito escrito assim, ó. Já vi até assim, ó. Vocês acreditam? Caramba! Meu Já vi Deus! dessa forma, já vi dessa forma. Então, assim, tem várias palavrinhas que a gente vai aprendendo, né? Da onde que vem a palavra pássaro, né? Então, ela tem toda uma etimologia, ela veio de algum lugar. Então, ela é com SS, ela é escrita dessa forma. Lembra que eu falei para vocês que quem lê bastante, quem lê muito, né? A gente vai sempre assimilando, a gente vai compreendendo, a gente vai memorizando as palavras, né? Outro uso também, quer ver? Vou entrar aqui. O uso do mal e o mal. O que vocês acham? Qual que é a diferença do mal com L e o mal com o U? Quem sabe me explicar? Professora, eu acho que o mal com L é aquela coisa de ruim, né? É, ao contrário de bem. Mal é ao contrário de bem. Isso. Mal é o contrário de bem, ó. Mal, né? É o contrário, vamos botar um xizinho, de bem. Então, se eu puder utilizar o contrário de bem, se eu quiser falar o contrário de bem, eu vou utilizar a palavra mal. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Esse termo foi mal empregado na frase. Eu vou usar o L ou o U? O L? L. O L, ó. Esse termo foi mal empregado na frase. Como que eu vou saber se é o mal ou L? É só eu substituir mentalmente antes. Esse termo foi bom empregado na frase? Não. Eu iria, o contrário dele seria bem. Opa, seria bem empregado, não é? Ó, o contrário seria isso. Esse termo foi bem empregado na frase. Então, se quando eu imaginar mentalmente o contrário e eu conseguir colocar a palavra bem, é o mal com L que eu vou utilizar, tá? Agora, se for o bom, ele vai ser com U, ó. O mal, ele é contrário de bom. Estão vendo aqui? Ó. Uhum. Aquele homem é mal. Digamos que eu vou querer dizer que ele é bom. Ele é bem ou ele é bom? Ele é bom, não é? Aquele homem é bom.
Então, o antônimo, o contrário, eu diria que ele é bom. Então, se eu estou usando o bom, eu vou utilizar o mal no lugar do contrário, tá? Então, o mal é contrário de bom. E o mal com L é contrário de bem. Entenderam? Uhum. Quem quer falar alguma coisa? Eu acho que o mal, esse com U, é usado para empregar em seres. Empregado no quê? Não entendi. Em seres. Em seres. Ah, o mal contrário Eu penso. o mal com o U? Com U. Uhum. Não. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, voltar aqui. Está um mau tempo. Ó, está um mau tempo. É mal com L ou mal com U? Qual que é o contrário que eu diria? Está um bem tempo ou está um bom tempo? Um bom tempo. Então, tá vendo? E eu não estou me referindo aqui a uma pessoa, a um ser. Eu estou falando do tempo, que é algo que é abstrato. Então, eu tenho que fazer essa substituição antes, tá? Se eu for falar o contrário da minha frase, eu vou usar o bom ou o bem? Então, aí você já vai saber se você vai colocar o mal com L ou o mal com o U, tá? Isso é uma regrinha que a gente faz. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante aqui. Professora, depois você vai mandar esse exemplo lá no grupo? Posso colocar, sim. Posso fazer um documentozinho e colocar lá para vocês também, tá? Por exemplo, deixa eu ver. Mais algum aqui. Ó, o uso do onde e o uso do aonde. Ó, aonde. Não, primeiro vamos começar com onde. Onde e aonde. Quem é que sabe me dizer quando que a gente usa uma coisa ou quando a gente usa a outra? O que que vocês acham? Professora, essa daí eu não sei, não. Tá vendo? Também não. Ó, esse aqui, ele tem uma ideia de permanência, ou seja, alguém está em algum lugar, está parado naquele lugar. Onde que está aquilo ali, né? E aqui eu tenho uma ideia de movimento, ó, ideia de movimento. Por exemplo aqui, mais para baixo. Deixa eu ver aqui um exemplo que seria bem facinho. Onde está o dinheiro? Ó. Opa, volta aqui. Onde está o dinheiro? O dinheiro está se movimentando em algum lugar? Não. 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 Ele está possivelmente em algum lugar, parado em algum lugar, certo? Ó, onde ela está? Outra. Onde ela está? Ela está em algum lugar. Ela está naquele determinado momento em algum lugar. Por exemplo, alguém me pergunta agora, professora, onde você está? Estou na minha casa. Então, eu estou aqui parando, estática, no lugar parado na minha casa. Então, eu estou num lugar permanente. O dinheiro está no banco, né? Onde está o dinheiro? O dinheiro está no banco. Então, ele está lá paradinho, no lugar de permanência, tá? Diferente do aonde. Aonde ele é uma ideia de movimento, é diferente, tá? Por exemplo, aonde você quer ir?
Quando a gente vai para algum lugar, por exemplo, aonde você quer ir? Ó, aonde você quer ir. Significa que você quer ir, você vai se movimentar para ir em algum lugar, não vai? Ou aonde você está indo? Significa que eu estou me locomovendo para algum lugar, certo? Então dá uma ideia de movimento, é diferente daquela ideia de permanência. Vamos aonde ele quiser ir, tá? Então digamos que a gente está todo mundo num lugar e vamos decidir aonde a gente vai. Vamos aonde ele quer ir, tá? Então nós vamos ainda nos deslocar, né? Nós vamos passar por um lugar ali. Então dá essa ideia de movimento, tá? Então, quando está se movimentando, que dá essa ideia de movimentação, a gente usa o aonde. Quando dá a ideia de permanência, no lugar que está parado, a gente usa o onde, tá? Então, tem essa diferençazinha aí também. Olha aí, gente, vocês estão vendo como a nossa língua portuguesa é cheia de elementozinhos aí, né? A gente usa várias palavras para designar as coisas, né? Que são diferentes. Então, isso que é a ortografia, tá, gente? Nós temos que tomar muito cuidado aí com a questão de ortografia. E a questão de legibilidade, gente. O que que vem essa palavra? Ó, legibilidade. O que que é isso? Vem da palavra legível. Algo né? que dá a ler? Algo que dá para ler? Que dá para ler. Então, vamos dizer assim. Se você tem a letrinha que é um garranchinho, sabe aquelas letras que a gente não consegue ler? Uhum. Então, e isso é a questão da legibilidade, tá? Então, assim, geralmente os professores, né, eles já são acostumados a pegar umas letras assim, meio de garranchos mesmo, né? Mas por que tem essa necessidade de escrever legível, né? De escrever realmente que a pessoa entenda a sua letra? Porque senão você vai passar, por exemplo, para entrar no colégio, que vai ter professor, pode ter professor que ele não entenda a sua letra. E se não entender a sua letra, o que vai acontecer quando você fizer uma redação ou quando até mesmo você for fazer uma questão de outra prova, de qualquer outra prova, não vai conseguir entender a sua letra, vai entender errado ou não vai entender e e não vai dar ponto, não vai pontuar aquela sua questão, né? Então você vai perder a pontuação. Então, por isso, a gente precisa tentar escrever da maneira mais legível, né? Claro, ó, claro e legível. O que é claro? Para ter uma clareza na compreensão, tá? Da letra, para a gente conseguir entender aquilo que você está realmente escrevendo. Então, a legibilidade é isso. É importante que você escreva de maneira legível, tá? Porque se não estiver legível, vai perder ponto, porque daí a gente não consegue entender nada do que está escrito. Ah, professora, mas eu tenho uma letra muito ruim mesmo, eu tenho uma letra muito feia, né? Mas precisa treinar essa letra. Escreve devagar, tenta escrever as palavras de uma maneira mais devagar, né? Fazer as letras de maneira bastante corretas, uma por uma, que acaba saindo. Então, a legibilidade, a letra legível é um treino. Sim. Eu acho que quando eu estava aprendendo a escrever, minha mãe comprou dois livros de ortografia para mim treinar minha letra de legibilidade. Caligrafia? Caligrafia. Caligrafia, né? Daí minha letra hoje em dia é super bonitinha. Pois é, porque a caligrafia é aquele caderno pautadinho, assim, né? Aquele livrinho pautado que a gente vai aprender. Então, a caligrafia, ela vai treinar a nossa mão para a gente conseguir mexer bem a mão e fazer com que a letra saia de maneira mais redondinha, mais legível, para a gente conseguir treinar todas as letras, né? Porque às vezes é uma questão motora, né? A pessoa escreve assim de qualquer jeito, não consegue pegar direito,
no lápis, na caneta, né? Então, a caligrafia, ela vai treinar isso daí, vai treinar a nossa parte motora da mão, que é a parte motora fina, para que a gente desenvolva, né, a habilidade de escrever melhor, escrever corretamente, escrever uma letra que as pessoas vão compreender melhor, tá? Mais redondinha, tudo isso daí, tá? Então, é importante, gente. Então, assim, se vocês escrevem uma palavra que vocês verem que ficou garrancho, né? Tem que tomar muito cuidado. Por isso que primeiro a gente vai fazer o texto a lápis, no rascunho, e aí depois a gente vai colocar ali a caneta. Espera aí, gente, só um minutinho. Parece que eu escutei alguém chamando. Só um minuto. Aproveita e vá ao banheiro. Aí, pessoal, voltei. Voltei. Era o correio que estava, tá? Chegou aqui e me chamou lá embaixo. Em vez deles. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Em vez de tocar o interfone, só depois que tocou. E na verdade, não é nem correspondência para mim, era para errado, não era daqui, tá? Vamos lá, então. O que vocês estavam falando? Alguém estava comentando alguma coisa sobre a letrinha, a legibilidade? Só foi alguém que comentou que treinava de vez em quando na caligrafia, né? Não, professora, eu treinava todo dia. Muito bem. E como é que é a sua letra hoje? Bem bonita. Eu escrevo Né? tipo letra de professor, sabe? De quadro. Olha, muito bem. Então, gente, isso é importante, tá? É muito importante. Então, primeiro, como eu estava falando, vocês façam a lápis, até porque agora a gente vai falar de rasura. O que é a rasura, gente? É quando você faz um rabisco. Exatamente. Tipo, que não seja necessário. Tipo assim, eu vou fazer um rabisco aqui do lado, fazer um coração. Isso não pode. Não, não é só o desenho. Quando você vai passar a limpo, né? Você errou ali. Daí em vez de você fazer um tracinho, você quer colocar por cima. Isso. O que vocês vão fazer quando vocês vocês estão passando a limpo na prova? Fazer um Digamos, tracinho? o que vocês precisam? Eu Fazer faço um uma traço, linha eu reta. faço só um traço em cima. Faz Uma linha reta. em cima da palavra errada. E do lado eu coloco a palavra certa. Vou falar para vocês o que a gente costuma aceitar. Você percebeu que você escreveu errado, começou a escrever a palavra e viu que escreveu errado, nem precisa colocar o traço em cima para riscar aquela palavra. Vocês parem de escrever, que já viram que escreveram errado, coloquem uma vírgula e escrevam digo. Por exemplo, deixa eu entrar aqui, vamos ver. Vou passar aqui de novo. Aqui, ó. Apareceu? Apareceu aqui, ó. Sim, Tá, vamos apareceu. lá. Assim, digamos que eu estivesse escrevendo assim, ó. Passa. Ó, tá vendo que eu estava escrevendo errado? Estava escrevendo só com S. Ao invés de eu pegar e passar um risco em cima, eu coloco uma vírgula escrito digo. Opa, peraí que saiu.
digo. Aí eu volto a escrever correto. Pássaro, tá? Digo, pássaro, voou, aí eu continuo escrevendo. Baixo, pelo quintal, tá? Então, assim, se você escreveu errado, ao invés de passar o traço, ou até poderia ter terminado de escrever errado aqui, coloca uma vírgula, escrevo digo e coloca o pássaro. Isso aqui é mais aceito do que se vocês passarem o risco aqui em cima, tá? Aqui eu não vou conseguir riscar aqui. Mas se vocês passarem o risco em cima, gente, vai ser pior, porque aí vai ter uma rasura, tá? Então, assim, a rasura, ela vai descontar ponto. Então, antigamente, a gente fazia muito nas provas, era muito aceito colocar entre parênteses. Mas o parênteses, ele é utilizado para outras coisas, para definir algo que a gente está, né, tá colocando assim intercalado na frase, ou é algo mais específico, a gente pode colocar o parênteses também. Então, o parênteses não usa mais. A gente sempre pode colocar vírgula, digo, vírgula e colocar a palavra correta. Nesse caso, não vai ter uma rasura. E eu vi que você observou que você escreveu a palavra errada e depois você consertou ela logo à frente, tá? Então, sempre utilizam isso aqui, ó, para vocês, se acontecer de fazer rasura, tá? O que acontece, gente, por mais que vocês estejam aí, por exemplo, na prova, fez a prova no rascunho toda a lápis, e aí, num determinado momento, vão passar ela a caneta, pode acontecer de passar a caneta, e quando vocês estão passando, vocês errarem, né? Então, assim, pode usar corretivo? Não pode usar corretivo. Pode fazer rasura? Se fizer rasura, vai perder ponto. Então, uma rasurinha ali já vai perder um pontinho, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando vocês estiverem transcrevendo essa redação na caneta. Tomar muito cuidado. Se acontecer, vírgula, digo, e aí escreve a palavra de maneira correta, tá? Só que isso também não pode acontecer várias vezes. Digamos que vai ter vários errinhos que você queria colocar como rasura, aí o seu texto vai ficar o quê? Truncado, né? Vai perder aquela assim, não vai ficar fluido para a pessoa que vai ler o seu texto, aí fica complicado. Então, isso é só se acontecer de você realmente escrever errado. Se colocar o risco, se rasurar a sua prova, você vai perder ponto, tá? E a gente pega a redação de aluno, das provas que vocês fazem na semana, às vezes com muita rasura. E não pode, gente, tá? Então, o que precisa ser feito? Faça o texto sempre a lápis. Sempre faça a sua redação a lápis, porque a lápis você vai consertando ali o que precisa ser consertado. E aí, depois que for ser passado a limpo, aí vocês passem a limpo com calma e aí passem para a caneta, tá? Se ocorrer um ou outro errinho, coloca isso que eu falei para vocês, o digo, porque daí não vai ter rasura. E aí vai ser aceito, tá bom? Então, tomar cuidado também com a rasura. E agora, gente, a questão da apresentação visual do texto. Como que é essa apresentação visual do texto? O que é essa apresentação visual do texto? Quem sabe me dizer? Não sei, não. Sim, professora. Oi? Professora, eu acho que é somado as quantidades de rasura que você fez, como você escreveu, se a letra se a sua ortografia tá bonita. Isso também. Então, tem a questão de não haver rasura, né? Ó, que mais? Que é o que a gente acabou de ver. Não haver rasura, o texto ser legível, né? Estar ortograficamente Professora, correto. Oi, o que é legível? acabei de explicar o que é legível. Acabei de explicar sobre legibilidade. Você entrou agora há pouco?
fui no banheiro. Ah, o que é legibilidade? O que é legível? Quando você escreve a sua letra, a gente consiga ler a sua letra. Ela não vai estar aquele rabisco, não vai estar aquela palavra com aquela letra que a gente não consegue ler. Então, quando a gente não consegue ler a letra, a gente fala que está ilegível. Então, o legível é quando a gente pega aquele texto escrito e todas as palavras a gente consegue ler, porque aquela letra ela foi escrita de uma forma com que eu vá entender. Porque tem alguns alunos que escrevem com uma letra que é um garrancho puro, ou escrevem correndo, ou escrevem totalmente torto, né? Então, a gente não consegue ler o que está escrito. Então, isso fica ilegível. Então, é necessário que a letra esteja feita de uma maneira bonita, caprichada, e que quem vai ler o seu texto vai conseguir ler a palavra, né? Então, isso é um texto legível, tá? A gente consegue ler. Então, olha, não haver rasura, o texto precisa de ser legível, as palavras têm que estar ortograficamente corretas, né? E que mais, gente? A apresentação visual do texto. Eu tenho margens? 2 margens, não tenho? Sim. Então, eu preciso obedecer às Margem. margens. Eu preciso obedecer às margens. Gente, quando está terminando de escrever a palavra, por exemplo, aqui, ó, e eu pego e corto ela de maneira errada, primeiro que eu estou, né, separando o sílaba errado, ou às vezes deixa um espação enorme aqui, ó. Faz de conta que esse risco que eu estou passando aqui em cima é uma margem. Então, eu não vou até lá porque eu acho que a minha palavra não vai caber. Aí fica uma frase até aqui, depois a outra mais para baixo na outra linha, vem até aqui. Então, ele fica totalmente desconfigurado, desengonçado, né? Isso daí vai fazer com que a apresentação visual do meu texto não fique legal. Então, eu preciso obedecer essa margem e essa margem, fazer a separação das palavras corretamente, de acordo com as sílabas, né? Preciso separar as sílabas corretas. Se a palavra não cabe aqui, coloca um tracinho separando a sílaba e continua com ela aqui embaixo, né? Que mais? Obedecer às margens, obedecer às linhas, não é? Sabe quando escreve fora da linha? Acentuação. Sim. Sim. Ah, Não. também. Fica colocando palavra uma em cima da outra. Posso fazer isso, gente? Não. Colocar Não. palavra uma em cima da outra? Não posso colocar palavra uma em cima da outra, de jeito nenhum. Eu tenho que colocar as palavras em cima das linhas, não é? Então, assim, obedecer às linhas do texto, obedecer parágrafos, que é a estrutura do texto, né? Parágrafos. Sabe aquele texto que é um blocão? Não tem parágrafo? Aquele texto que é um bloco só, ele não tem parágrafo, então eu pego... Professora, eu já vi um texto de um amigo meu assim. Pois é, então... Que era um bloco, assim, não tinha nada. Não tem. Então, Tudo tá junto. todo desconfigurado dessa forma. Se ficar todo desconfigurado, a hora que bater os olhos ali naquele texto todo desconfigurado, ele vai estar totalmente errado, tá? Então, a apresentação visual dele, além de estar todas as ideias ali que não estão separadas por parágrafos, que é a organização do texto, então ele vai estar também, né? Essa apresentação visual vai estar comprometida. Então, obedecer parágrafos é o quê? Ó, é a organização visual do texto, ó. Organização do texto. Quando eu coloco, eu divido em parágrafos para separar as ideias que eu estou colocando do início, do meio e do final do texto. Então, eu estou obedecendo uma paragrafação. E esse parágrafo, gente, por exemplo, você iniciou o parágrafo lá, ó, vou começar um parágrafo aqui, ó. Ó, vim aqui, eu dei um espacinho para falar. Eu vou colocar um dia. Aí lá embaixo eu vou colocar vou começar um outro parágrafo, digamos. Naquela noite, esse parágrafo, Caramba.
tá embaixo um do outro? Não. Não. Um tá mais para frente, um começou antes e o outro começou depois. Não pode, gente. Eles têm que estar tudo assim, ó. Parágrafo embaixo de parágrafo. Digamos que eu faço um parágrafo aqui com 4, 5 linhas, tá? Faz de conta que eu faço um parágrafo com 4, 5 linhas. Quando eu chegar no meu outro parágrafo, ele tem que estar aqui novamente. Ó, ele sempre tem que estar nessa linha reta desse outro aqui. Isso vai fazer com que a apresentação visual do meu texto ela fique boa. Então, não, ele não pode estar totalmente desconfigurado, tá? Então, obedecer esses parágrafos também, que é a organização do texto. Outra coisa, o título. O título ele sempre vai estar em que parte do texto? No meio. Isso, lá no início e centralizado, não é? Sim. Sempre estar centralizado. Então, não haver rasura, ser legível, ortograficamente correto, né? Preciso obedecer às margens, preciso obedecer às linhas, obedecer os parágrafos, que é toda a organização do texto, e também que o meu título fique centralizado, certo? Então, isso daí é toda a minha apresentação visual do meu texto. É isso, gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente pega alguns textos, eles estão, assim, totalmente comprometidos, sem ter espaçamento, sem obedecer margem, sem colocar parágrafos, com a letra toda cheia de garrancho, com rasura, escrito com as palavras totalmente erradas. O que acontece com uma redação dessa? Vai zerar. Provavelmente vai zerar. Então, assim, várias rasuras zeram um texto. Se o texto estiver com muita rasura a ponto de comprometer a compreensão daquilo que você escreveu, pode zerar. Se a tua letra estiver ilegível, ou seja, a letra inteira, não conseguir ler várias partes do texto, quem está lendo o seu texto não consegue entender o que você escreveu, mesmo que tenha uma ou outra coisa que consiga entender, mas a maioria está com letra feia, com letra ilegível, não tem como ler, não tem como compreender. É zero. Gente, eu já dei zero aqui para alunos do nosso projeto que entregou o texto completamente ilegível, não conseguia ler o que estava escrito. Então, ficava assim, a uma ou outra palavra eu conseguia entender. É zero também, gente, tá? Questão de rasuras, cheio de rasura, rasurou o tempo todo, o texto ficou truncado, não flui. É zero também, tá? A questão da ortografia. Se você escrever várias palavras erradas, você vai zerar? Você não vai zerar. Mas a sua nota vai abaixar muito, tá? Assim, no quesito lá nas competências que tiver pedindo a ortografia correta, a gramática correta, ali você não vai pontuar. Então, pode ser que você tenha colocado umas ideias muito legais, que você tenha organizado o texto em parágrafos, tudo, fez o título centralizado, né? Mas escreveu um monte de palavra errada, a sua nota vai ser muito baixa, tá? Ou se não, nesse aspecto visual aí do texto. Não obedecer margens, não obedecer linhas, tá? Não obedecer parágrafos, é uma das competências que estão verificadas também, né? É algo que a gente vê como é que esse texto foi feito, assim. Nossa, tá totalmente estranho, olha, assim, parece que cada frase está num lugar diferente. Começou de uma linha, depois não obedeceu a outra margem, começou a subir, assim, tem gente que coloca palavras, por exemplo, esqueceu de colocar uma palavra aqui, pega uma palavra e puxa ela para cima, como se fosse uma seta, sabe? Não pode isso também, gente. Você está obedecendo a linha. É aquilo que eu falei, errou uma palavra, errou aquilo que está escrevendo, coloque a vírgula, coloque o digo, põe a vírgula novamente, e aí corrige aquilo que você escreveu errado. Não vai ser rasura.
E o professor viu, o avaliador viu que você errou, que você percebeu que você errou, mas você não rasurou, você não riscou e você continuou escrevendo correto, tá? Mesmo assim, não pode ter muito isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, tá? Não escrever sem parágrafos. Aquele blocão único, ou só com 2 parágrafos. Um texto não pode só ter 2 parágrafos, gente. Um texto tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos, né? Como que é ali? Eu acho que alguém já passou essa parte aí para vocês, da questão da organização do texto. Vocês, o primeiro parágrafo, o que a gente faz no primeiro parágrafo? Deixa eu sair daqui. Ó, aliás, não, vou colocar aqui, ó. Primeiro parágrafo. Ó. O que eu coloco no primeiro parágrafo? Eu vou introduzir o tema da minha redação. Eu vou explicar sobre aquilo que eu vou escrever. Então, ali eu já vou, né, introduzir o meu tema. Isso aqui a gente vai voltar a ver depois, quase no final do nosso curso, tá? Que é a organização, os aspectos do texto. A gente vai ver isso daí, tá? Não se preocupem que a gente vai ver todos esses temas. Como é que se organiza direitinho, tá? No segundo parágrafo, ó. No segundo parágrafo, o que eu coloco, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, a apresentação da minha história, né? Vou apresentar, eu vou contar a minha história, se for uma narrativa, né? Apresentação da história ou apresentação do assunto que eu estou falando. Aí aqui vai ter personagens, vai ter as ações, vai ter o tempo, né? Depois, no meu terceiro parágrafo, eu vou separando, ó, o meu terceiro parágrafo. Vai ser o desenrolar das ações do personagem. Dos personagens. Eu estou fazendo narrativa aqui, tá? Ou os argumentos de uma dissertação. Mas, no caso, vocês não fazem dissertação para o colégio militar. Vocês fazem só narrativa ou carta, que é onde geralmente cai, né? E aí, por último, ó, o último parágrafo. O que vai acontecer no último parágrafo? Eu vou ter o clímax, né? Que é aquele momento máximo do texto ali, e o desfecho, né? Vai ter o final. Eu vou concluir as ações dos personagens, vou concluir o meu texto. Então, vai ser um texto todo fechadinho, todo bonitinho ali, no mínimo com 4 parágrafos. Gente, se ficar com 3 parágrafos, já fica truncado, porque daí não vai ter essa separação do texto, né? Então, tudo isso, gente, a gente chama de organização textual, e isso está dentro também dos aspectos visuais do texto, porque em vez de ele estar num blocão só, ou só com 2 parágrafos, 2 blocos, né? Eu já bato o olho e eu vejo que tem coisa errada. Então, isso é muito visual. Eu vou ver um texto que está obedecendo todas as margens ali, as linhas, e está com os parágrafos todos certinhos. Antes de eu ler, eu já sei que ele está organizado, né? Visualmente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, tá bom, gente? Seria isso. Alguém tem alguma pergunta? Nope. Não, Não compreendi tudo. não. Não, meu povo? Compreendi tudo. Quem chegou atrasado aí? Júlia, Nicolas, chegaram atrasados. Enzo, Isadora. cheguei A Isadora já atrasada, faz não. um tempo com a gente, né, Isadora? Professora, Então já professora, eu já tá, estava ó, aqui. né? Já tá sabedora dessas coisinhas. Essas coisas são as coisas bem simples, tá, gente? Que se vocês prestarem atenção no que vocês estão escrevendo, vocês não vão perder ponto, vocês não vão errar, tá? Que essas partes aí se referem à estrutura do texto. A estrutura da redação é como vocês vão organizar o texto ali para escrever, tá? É a parte mais visual do texto, mas tem que tomar cuidado com ela bastante. E à medida que vocês forem fazendo
essas redações, a gente vai observar esses erros que vocês estão colocando e os acertos também, o que vocês têm desenvolvido de melhor na redação de vocês. Então, assim, não fiquem achando que quando a redação vem para nós, a gente só vai pontuar os erros. Não, a gente vai pontuar o que tem de errado, mas a gente também vai pontuar o que você fez bem feito e muito bem feito. Olha, isso aqui você fez muito bacana, você fez muito legal. Continua dessa forma. Gostei do que você escreveu aqui, gostei dessa forma que você colocou esse parágrafo. Olha que legal que você colocou isso. Então, assim, é para você perceber que você, naquela parte, naquele texto, você escreveu de uma maneira legal, que você fez daquela forma, que precisa continuar fazendo daquele jeito, tá? E as coisas que estão erradas, a gente vai pontuando. Então, se a gente perceber também que tem essas coisas erradas, a gente vai sempre falar para vocês, ó, precisa melhorar nisso aqui, porque eu estou percebendo que você está com problema nisso, tá? Por isso que é importante que vocês sempre realizem a reescrita, porque vocês vão entregar a redação para nós, a gente corrige com uma nota prévia, devolve ela para vocês. Tá? Aliás, vai ser a nota que vocês tiraram, desculpa, ela não é prévia, é a nota definitiva. E aí aquela nota, ela vai ser feita uma média junto com a nota das outras questões, das outras disciplinas que vocês fizeram, tá? Aí soma tudo, né? Como é que foi no português e na matemática, e aí a nota da redação faz a média, fica uma nota da semana, tá? Mas aí, vocês devolvem para a gente a redação reescrita, já com tudo que a gente pontuou. Então, é um treino para que vocês vão melhorando e vão percebendo que aquilo que foi colocado de errado, vocês corrigiram e devolveram novamente. Então, isso vai fazer com que o pensamento, o cérebro de vocês assimilem que aquilo precisa ser modificado. Então, aí vocês devolvem a redação para a gente. Quando vocês devolvem a redação, a gente não vai dar uma outra nota, é somente para vocês corrigirem e irem treinando aqueles erros que vocês fizeram na primeira. Tá bom, gente? Então, vai ser assim, dessa forma, e aí já começa a partir da semana que vem. E aí a gente fica esperando as redações de vocês, então, tá? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? A pontuação também certo? conta nessas notas? A pontuação Então, tá bom, conta nessas notas? Ó, hoje, amanhã vocês não têm mais aula? Amanhã ainda tem, né? Não, acho que amanhã ainda não. Amanhã vocês teriam aula? Ou seria só na sexta? Não. Que seria? É só na Amanhã Amanhã teria é aula, né? quinta. Essa não vai ter. Correção na quinta-feira. Amanhã acho que não tem, por conta do feriado, né? Amanhã é Pré-feriado. E com quinta. as escolas aí do estado e do município também não tem. Então, amanhã também não terá. Então, gente, olha, eu desejo para vocês um bom feriado, um bom descanso, tá? Uma boa Páscoa para vocês e para todo mundo da família de vocês também. E semana que vem a gente se encontra novamente, tá? Então, um beijo para todo mundo. Obrigada pela presença de vocês. Tá bom, gente? Tchau. Boa aula aí com o próximo professor. Tchau, gente. Tchau.